quem é que falou que estava com mais dúvida? O Jean? Eu. Igor, tá. Igor. Vai lá, Igor, pode falar então. Tá, assim, deixa eu ver se eu consigo começar a formular. Fiquei com dificuldade de entender, principalmente quando ele começa a falar sobre justiça. Eu sei que é mais para frente no texto e tudo mais, mas eu não entendi o que ele está contrapondo de justiça social e justiça formal. Esse é o primeiro ponto. Aí daí eu fui começar a refletir um pouco, encontrar mais aplicações de conceitos de justiça, a questão de igualdade também, sobre o que difere dos tipos de igualdade, equidade, eu não sei se é por conta do meu vocabulário que me impede de compreender essa sutileza da formulação dele, mas me parece que são contrapontos estranhos nessa questão da justiça. A justiça social seria como que é possível ter do ponto de vista dele, uma justiça que seria, sob certo aspecto, ideal, que seria formal, e essa justiça que seria aplicada de uma materialidade, mas como uma coisa se contrapõe à outra? Eu não consegui compreender muito bem isso. Esse é um Tá dos bom, pontos. vamos ver. Só vamos deixar os microfones. Quem não estiver falando, deixem os microfones desligados, tá? Para não dar interferência, tá? Felipe, o teu tá aberto aí. Aí, obrigado. Então, deixa eu só fazer um comentário geral, tá? Para poder responder essa tua pergunta, Igor. Então, esse é um livro que ele não, como os outros, né? A não ser, quer dizer, os primeiros dois que a gente leu aqui, o do Marcelo Dascal e o artigo do Marcelo Dascal e o artigo do James Conner foram escritos por filósofos, né? Pessoas que trabalharam em departamentos de filosofia e têm isso como sua principal ocupação. O McGilchrist é um psiquiatra e o Thomas Ell é um psicólogo, biólogo, psicólogo evolucionista, né? E o Thomas Sowell é economista. Então são pessoas que estão escrevendo sobre assuntos de filosofia. Esse aqui é um livro de filosofia, eu acho. Enfim. Mas, enfim, ele não tem aqueles cacuetes assim da filosofia acadêmica, né? E ele está falando de coisas assim que são muito gerais. Então ele não tem uma argumentação assim analítica, né? Que nem a gente está mais acostumado a ver. Ele está apresentando uma ideia geral aqui, uma intuição. Então, num certo sentido, ele está fazendo também história das ideias ou análise assim cultural geral, né? Traços gerais da nossa cultura. Tem muitos filósofos que fizeram isso. Então, isso não é um assunto assim estranho à filosofia, né? Enfim, a gente tem isso, por exemplo, em Nietzsche, tem no Schopenhauer, tem até em Wittgenstein, tem algumas coisas que escreveu sobre isso. Tem o Charles Taylor, aquele canadense, enfim, não é incomum esse tipo de coisa na filosofia. Mas, claro, ele tem um estilo aqui que é próprio, que é um estilo assim bem curto, né? Ele tá tentando sintetizar de maneira assim muito abstrata, né? E muito assim pontual traços muito gerais assim da nossa cultura. E ele está identificando duas grandes visões e que dão origem ao pensamento, a ideologias conservadora e, digamos assim, progressista, se quiserem, né? Chamar, ele não usa essa palavra, mas então ele chama de visão restrita, ou restringida, ou constrangida, e visão não constrangida. Isso é um traço geral da cultura ocidental que vai. Enfim, os autores que ele cita aí são autores modernos e contemporâneos, mas isso naquela entrevista que eu coloquei na página da disciplina, ele diz que isso é um traço da cultura desde os gregos, né? Da cultura ocidental desde a Grécia. Então, Platão, por exemplo, seria um filósofo mais reformista, revolucionário, né, que tem uma confiança maior assim nas capacidades racionais humanas de transformação, de ação com base assim, em princípios abstratos. E o Aristóteles seria mais cético, nesse sentido mais conservador.
E eu queria chamar a atenção também para o fato de que isso não, isso que ele está apresentando, enfatizar, eu quero enfatizar que são traços ideais, são características ideais e que na maior parte a maior parte dos indivíduos, nós aqui, a maior parte de nós, tem aspectos das duas visões, né? A gente tem características, em geral, a gente tem características das duas, embora a maioria de nós tenda mais para um lado ou mais para o outro. É muito difícil alguém que tem assim, que seja, sei lá, 95% só de um lado, não tenha muitos aspectos também do outro, né? A maioria de nós tem pensamento misturado, e essas são coisas sobre as quais a gente raramente reflete, né? É que ele insiste nisso, né? A gente não... Os conflitos aparecem e eles parecem insolúveis e a gente não sabe bem por quê. Né? Parece que essas discussões de mais esquerda, direita, mais conservador, mais progressista, parece que, né, os dois lados, olhando de dentro, as duas partes, sobre muitos conflitos, parecem convencidas, né, de que estão com a razão e não importa os argumentos que sejam apresentados do outro lado. E então, por que isso? E a resposta dele é porque os pressupostos que estão sendo usados nessas discussões não são esclarecidos, são inconscientes, na verdade. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista assim, pessoal e cultural, são geralmente não esclarecidos, são inconscientes. Então, né, isso acaba moldando as opiniões diferentes que as pessoas têm sobre os assuntos e torna a sua resolução, ou mesmo o entendimento mútuo, muito difícil. Né? Então, com relação à justiça, né, Igor, que tu falaste, com relação à justiça, então a gente, as pessoas que têm uma visão não restringida, não constrangida da natureza humana e dos processos sociais, acreditam que os seres humanos são basicamente que os seres humanos tanto um lado quanto o outro reconhece que os seres humanos têm defeitos, falhas, vícios, né, fraquezas, todo mundo reconhece isso. Mas algumas pessoas acreditam que essas fraquezas, esses vícios, são basicamente superáveis, que o ser humano é maleável, que o ser humano é plástico, que ele pode ser transformado pela educação, pelo esclarecimento racional. Então essas pessoas têm uma confiança muito grande assim na capacidade da razão humana para transformar os seres humanos, tá? E acreditam que os seres humanos têm um potencial, digamos assim, infinito, né? Pelo menos não infinito, mas assim indeterminado, ilimitado, não previamente determinado, que a gente pode ser muito melhor do que a gente é. E os mais conservadores dizem não, que é improvável que os seres humanos venham a ser muito diferentes do que são no futuro. E que a natureza humana é basicamente fixa, né, que poucas transformações acontecem, e que esse aspecto assim viciado, frágil, vicioso, né, cruel, violento, enfim, egoísta, que isso provavelmente sempre vai existir. Então é que a gente tem que trabalhar com isso. Então isso dá origem a concepções diferentes da justiça, porque para os que têm uma concepção mais, digamos assim, otimista, né, da natureza humana, a justiça é o principal, é o ideal de sociedade. Né? Então ele dá como exemplo disso o John Rawls. O John Rawls é um filósofo, enfim, um teórico da justiça recente, assim, mais influente, né? E ele coloca a justiça, o ideal da justiça, como a principal virtude, né, social. Uma sociedade, em primeiro lugar, uma sociedade tem que ser justa. E isso se manifesta um ideal assim de igualdade mínima, né, de dignidade humana, que seriam direitos assim que seriam inerentes aos seres humanos. E a justiça social, então, é a finalidade da justiça. Né? Não basta a gente ter procedimentos formais de justiça se os resultados forem desiguais, se os resultados forem injustos. E os pensadores mais conservadores são céticos com relação a isso. Para eles, a justiça não é o principal ideal social, não é a principal virtude, né, ser justo. A principal virtude é a da prudência.
que a gente tem que ser prudente, que os seres humanos são falhos e os processos sociais são imprevisíveis. Então, muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa boa e os resultados são ruins, né? Então, um exemplo, né, típico, exemplo claro, a gente pode fazer, por exemplo, que nem eu dei no vídeo aula que eu enviei para vocês, a gente pode resolver agora, vamos resolver o problema da fome, né, no planeta, fazendo agricultura, monoculturas, né, de soja, trigo, e usar agrotóxico para resolver os problemas com as pragas, né? E isso foi feito na década de 50 e 60 e teve efeitos assim muito danosos para o ambiente, para a natureza. Então, se tenta fazer uma coisa boa, intervém, rompe com a tradição e isso tem consequências imprevistas. Mesma coisa, outro exemplo que vai nesse sentido é o da Revolução Francesa, né? Tem aqueles ideais lá de liberdade, fraternidade e igualdade, são ideais assim muito bonitos, uma confiança, né, de que os seres humanos podem ser livres, podem ser iguais e podem ser fraternos. E aí tem uma revolução que 2, 3 anos depois acaba naquele período lá desemboca naquele período de terror, em que uns começam a se matar, não, os outros. Mesma coisa na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, enfim, os períodos revolucionários que são em que se elege esses ideais para a sociedade, eles geralmente degeneram, rapidamente degeneram. Então, os conservadores são céticos com relação à nossa capacidade de alcançar diretamente esse fim. Eles acham que a gente tem que apostar nos processos sociais sistêmicos, né? Então, os resultados sociais, quando vêm sempre indiretamente, e não pela intervenção direta dos indivíduos, né? Então, por exemplo, o exemplo típico disso daí é a justificação, sei lá, do Adam Smith, por exemplo, do capitalismo, né? Então, o regime capitalista é um regime em que cada um busca o seu interesse pessoal egoísta, mas ao buscar o seu interesse pessoal egoísta, estimula a economia, produz assim inovações tecnológicas, né? Novas soluções para antigos problemas. Então a pessoa é motivada, mas a motivação dela não é altruísta, a motivação dela, para o sujeito assim que é um empresário capitalista, a motivação dela é egoísta. Mas não importa, porque sistemicamente, né, do ponto de vista da sociedade como um todo, isso pode produzir resultados benéficos para todos, mais benéficos do que se a gente elegesse um ideal abstrato, como foi feito, por exemplo, na União Soviética, né? Tem um ideal social de planejamento econômico, de distribuição, de igualdade, e o resultado é contraproducente economicamente. Então, né, esse é o argumento. Então, para quem os conservadores eles são céticos com relação à justiça social, porque justiça social é um valor que se sobrepõe ao direito formal, legal, às leis, e se usa, né, a justiça social como uma razão, seguidamente se usa a justiça social como uma razão para descumprir a lei, ou para não aplicar a lei. Então isso pode ser feito, por exemplo, isso pode ser feito tanto por gente de direita quanto de esquerda. Então tem pessoas, por exemplo, assim, a gente teve no Brasil há pouco, né, pessoas que justificaram, por exemplo, enfim, a corrupção que aconteceu nos governos do PT, por exemplo, em nome porque se estava, né, distribuindo renda. Então, vamos desconsiderar um pouco isso, né? Vamos ver o que mais importa. O que é mais importante é a justiça social que está sendo feita. Então, tu descumpre as leis, argumentando que o valor principal está sendo alcançado. Mas a mesma coisa foi feita pelo pessoal da Lava Jato, né? O pessoal da Lava Jato disse, não, o valor principal aqui, social, para eles, o valor social principal é o combate à corrupção. Nós não queremos uma sociedade corrupta, né? Porque isso é ruim para todo mundo, não sei o que é. Então, nós vamos descumprir as leis para combater os corruptos. E foi isso que foi feito no período da Lava Jato. Então, e a mesma coisa, né? Na União Soviética foi feito, nos regimes totalitários, no nazismo foi feito, né? Aqui na ditadura militar, no Brasil foi feito também. Tu descumpre as leis aprovadas, né, eleitos, né, da tradição, em nome de algo que aqui um grupo elege como sendo o melhor, o mais justo, que é melhor para todos. E os conservadores dizem, não, sempre que a gente faz isso, a probabilidade de dar errado é muito grande,
os benefícios sociais, quando vêm sempre de processos sistêmicos, quer dizer, não individualizados, certo? Então, essa é a argumentação, esses são os dois lados da moeda. Claro que tem argumentos nos dois sentidos, tá? O Sol é um conservador, então é claro que ele tá apresentando a coisa aqui de maneira enviesada, obviamente, né? Sim, mas ainda me parece que contrapor essa ideia de justiça formal, sei lá o que eu entendo por justiça formal também, não ficou muito claro o que seria para ele essa justiça Just, formal. justiça formal são as leis, Sim, certo? A aplicação das leis. Então, por tá. exemplo, a gente tem a Constituição, tem o Código Penal, o Código Civil, Código de Processo, etc. Isso é o direito formal. O direito formal é aquele que consiste na aplicação das leis. Então, Tá. um juiz conservador, ele aplica as leis. Um juiz que tem essa concepção não constrangida, né, da natureza humana, ele diz, não, nós não vamos aplicar a lei nesse caso porque o resultado vai ser injusto. Sim, Mas é aí injusto para ele. Ele diz que é injusto, entende? Ele sim, diz assim: eu considero esse resultado injusto, eu não vou aplicar a lei. E a gente tem eu, muitos casos disso aqui no Brasil, tá? Teve agora recentemente alguns ministros do Supremo, o Barroso, o Fux, vários deram declarações assim: não, nesse caso aqui eu não vou aplicar porque o resultado é injusto, contradiz a vontade da sociedade, uma coisa assim. eu fiquei pensando, por exemplo, em questões sobre. Eu fui pesquisar um pouco, conversar com a minha companheira, que ela estuda direito, e tem uma diferença da aplicabilidade da lei, mas procurando uma igualdade formal, que é exatamente essa, daí a gente vai aplicar independente do caso que for, a lei é X, então ela vai ser aplicada em todos os casos que equivalam a X. E tem a questão da materialidade. Nesse caso, se uma pessoa rouba 1 quilo de arroz, mas se for para ela se alimentar, aí o juiz vai ter que chegar lá, pode chegar, na verdade, eu acho que talvez seja esse ponto do Sowell, ele pode chegar e dizer, não, assim, se for, a finalidade foi para quê esse teu roubo? Foi para se alimentar? Então tudo bem, nesse quesito eu não vou te punir com o peso da lei. Mas se for apenas Sim, pela formalidade, então não, tu roubou, qual foi a motivação que te levou a roubar, e tu vai ser aplicada a lei de valor exatamente igual. Só que a minha questão é que, então, essa visão conservadora da aplicação da lei, ela é uma visão, parece que restrita, é quase que ideal. É sempre um idealismo que não existe, então, diferenças sociais entre as pessoas, e essa justiça formal, essa aplicação formal, ela deve ser a mesma para todo mundo, mesmo nós sendo diferentes, com as nossas particularidades, individualidades, tudo mais. Seria mais ou menos isso? sim, mais ou menos isso. Só que não é idealizada, né? Quem tem a concepção idealizada de justiça são os que têm uma concepção não restringida. Os conservadores dizem, não, a gente tem que fazer o que a tradição, o que a nossa experiência diz que funciona. Então, as melhores leis para os conservadores são aquelas que foram herdadas, né, da tradição e que demonstraram funcionar bem. Essas aí têm que ser preservadas. Ninguém diz, nenhum conservador, nenhum progressista diz assim, ó, que a gente deve manter todas as leis. Todo mundo acha que as leis têm que ser ajustadas aqui e ali, isso faz parte do processo social, né? Só que a gente tem mecanismos para transformação de leis. Então, por exemplo, obviamente que tem algumas leis que têm resultados injustos. Então, como é que tu faz quando um juiz se depara com uma lei que é injusta? O que ele faz? Né? Ele pode mitigar a aplicação da lei, ele pode aplicar outras leis, né? Porque em geral o que a gente tem nunca é a aplicação de uma lei só. A gente tem um sistema de leis, então tem sempre esse jogo, né? Tem, enfim, tu pode existe um jogo sempre assim, né, que permite que as decisões vão mais para um lado e mais para o outro. Nunca é um cálculo assim matemático, né? Tá aqui primeiro que o fato precisa ser interpretado, então aqui as leis e vamos deduzir qual lei se aplica a esse caso. Nunca é assim. Sempre tem uma interpretação do fato, tem um jogo de leis ali, tem aplicação. Mas o que o conservador diz, olha, se a gente chegou a um acordo a respeito de qual é o fato, e se a gente tem mais ou menos um acordo claro, e a maior parte dos casos, para os conservadores, são casos claros. A maior parte dos casos são casos assim, tipicamente um juiz não tem muito problema de interpretar
qual é o fato e qual é a lei que se aplica, tá? Só em casos assim difíceis que isso acontece. Então, para o juiz, né, na maior parte dos casos, ele vai simplesmente aplicar as leis. E se o resultado for ruim, né? Digamos que o resultado seja ruim para aquela pessoa. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, isso aí tem que ser modificado, existem processos de modificação de leis. É o legislativo que tem que fazer isso, não é o juiz. O juiz não pode passar por cima do legislativo. E, por outro lado, as pessoas que têm uma concepção mais ativista, né, que o pessoal fala ativismo jurídico. O ativismo jurídico diz o seguinte, o juiz, quando ele encontra um caso em que o fato é claro, a lei que se aplica àquele caso é clara, mas o resultado é injusto, ele cria uma nova lei ali, entende? Ele cria um precedente ali naquela circunstância. Ele se sente mais livre, porque ele acha que a meta é que o resultado é o que importa. E os conservadores dizem, não, mas isso é muito complicado, porque como é que esse indivíduo aí vai julgar o que é melhor para a sociedade toda? Né? E a probabilidade disso dar certo, se todo mundo começar a agir assim, é muito pequena, não funciona. É melhor confiar na experiência acumulada culturalmente da coletividade. Né? Eles acham que a prudência é uma virtude superior, né, para a preservação da sociedade do que a justiça, a aplicação da justiça direta. Então, esse é o argumento, tá? Não vou te dizer que eu entendi bem, porque eu acho que isso não é muito minha praia, então eu não sei se é muito dos meus preconceitos para quando ele vai usando algumas palavras, porque para mim, quando ele usa esse conceito de justiça formal, me remete automaticamente a essa metafísica, essa idealidade, mas ele está usando então de um outro ponto, de uma outra forma. É formal porque está escrito, compreende? Está legislado. Existe um conjunto de leis, um conjunto de precedentes. Claro, no Brasil são leis, mas tem outros países são os precedentes. Mas está tudo formalizado. Não é algo subjetivo. Não é algo de que diz assim, ó, eu acho que o justiça social nesse caso é isso, o outro acha que é aquilo. Agora, tu não cria o conteúdo da lei, né, ao fazer o julgamento. Tu simplesmente aplica. Essa é a ideia. E que tu aplica em geral, claro que isso aí é uma simplificação, né? Claro que as coisas nunca são exatamente assim. Mas, em geral, esse processo é mais tranquilo, né, do que os outros dão a entender. Para pessoas que têm uma concepção mais não constrangida da natureza humana dos processos sociais, todo caso é um caso difícil. Todo caso é controvertido porque a interpretação é aberta, a interpretação do fato é aberta, a interpretação da lei é aberta. Então, no final das contas, né, o Sol diz, quando tu vai ser julgado por um juiz, tu não sabe, tu nunca tem como saber qual vai ser o resultado do julgamento, porque ele pode modificar, ele pode não aplicar as leis, né? Então tu cria insegurança jurídica. Então, do ponto de vista da estabilidade social, dos processos sociais e dos resultados, dos benefícios sociais sistêmicos, isso é contraproducente, segundo os conservadores. Tá. Acho que eu tô começando a fazer as conexões necessárias. Então, são duas coisas que são importantes aqui, tá? Quando o Sol está falando de visões aqui, ele está falando de visões, ele está principalmente interessado nesses processos sociais, tá? Claro, tem o último capítulo aí do livro que fala de ciência, mas não tem nada ali. Né? Se vocês não leram, não gastem tempo de vocês. Ele fala dos paradigmas cunhanos, não tem coisa ali. Certo? Ele está mais realmente interessado nos processos sociais. E o que ele diz é o seguinte: são essas visões, elas são pilares, né, da nossa cultura, e elas apresentam, elas enfatizam aspectos diferentes da natureza humana, porque nós temos os dois aspectos, né? A nossa natureza compreende esses dois aspectos. Nós temos um lado que é a nossa natureza. Todos nós temos um aspecto assim que é falho, né? Nós temos uma percepção assim um pouco cética. Né? Todos nós temos um velho dentro de nós, né? Sabe?
um velho assim que diz, já vi de tudo. Já vi de tudo, não confio, não tenho esperança, é certo, vai ser sempre assim, né? O sujeito perdeu as esperanças. E o conservador é um pouco assim, ele é cético com relação à natureza humana. Ele acha que sempre vai haver guerras, sempre vai haver desigualdade, sempre vai haver criminalidade. Então a questão para o conservador é como é que a gente trabalha com isso, dado que isso é um fato, dado que isso não tem como ser eliminado. Né? O que a gente pode fazer para que as guerras sejam minimizadas ou não aconteçam, ou quando acontecerem não sejam tão danosas, não sejam destrutivas, né? O que a gente faz para que a criminalidade diminua ou que quando a motivação que as pessoas têm para cometerem crimes possa ser canalizada para outros fins, né? O que a gente pode fazer para que a pobreza seja diminuída, ou pelo menos que as pessoas não morram de fome, né? Porque desigualdade sempre vai acontecer. E mesmo, né, quando as pessoas tentam eliminar a pobreza diretamente, isso acaba criando outros tipos de desigualdade. Então, que é o que acontece, por exemplo, né, que acontece aconteceu nos países que tentaram isso, né? Tu tem aquelas castas políticas, né, de burocratas que nem tem na China, na Coreia, em Cuba, na União Soviética, todos os países que tentaram acabaram criando castas, né? Então, um outro tipo de desigualdade. Então, eles acham que a gente tem que tentar contornar isso sistemicamente. Então, mas sistemicamente tu não tem como, não existem soluções, tu tem trade-offs, que nem eles chamam, né? Tu tem perdas e ganhos, não tem soluções. Então, de um lado a gente tem o ideal do platônico, né? Do filósofo rei. O filósofo rei é o sujeito que né, vai criar assim abstratamente uma sociedade, vai aplicar aquilo com base em princípios racionais, certo? E a gente tem esse ideal é muito comum em muitos movimentos políticos, tanto movimentos políticos assim liberais quanto movimentos políticos de esquerda. Então tem liberais que querem reformar a economia, né? Vamos fazer a reforma, quer dizer Estado mínimo, vamos fazer economia de mercado a todo custo, né? Vamos pegar esses princípios do liberalismo e vamos aplicar no custo que custar, acabar com essas. Então a gente tem, aqui no Brasil, bem próximo da gente, a gente tem isso. E isso também é um tipo de idealização, né? De uma concepção muito otimista, né? Da capacidade de transformação da sociedade com base em princípios racionais. E a gente tem esses movimentos assim de vanguarda de esquerda. Então também essas pessoas assim que dizem não, nós sabemos o que é melhor para a sociedade. As pessoas não entendem isso porque elas estão, né? Elas estão obscurecidas pela ideologia, não sei quem, mas nós sabemos. Então tem os movimentos de vanguarda e de transformação com base também em princípios. Então tu tenta aplicar na sociedade, tu tenta fazer um certo de engenharia social. A engenharia social, tu cria uma coisa que nunca existiu. Os conservadores, como o Sol, dizem não. Eles são céticos com relação a isso, né? Eles acham que isso tende a não funcionar. Então isso produz concepções diferentes, né, da lei, da igualdade, da guerra, do papel dos intelectuais, da criminalidade, enfim, dos processos sociais em geral, certo? Mas o que eu queria salientar é que todos nós temos todos nós temos em nós as duas vertentes. E às vezes a gente vê as coisas mais de um jeito, às vezes mais de um outro. Às vezes a gente é mais prudente, às vezes a gente é mais heróico. Como é aquela frase lá? Conservador nos valores, liberal da economia? Conservador nos valores. Isso aí, sei lá. Entende? Isso é uma. Isso é uma coisa que tem aqui no Brasil, tem isso, né? A Folha de São Paulo, muito tempo, tinha esse lema,
jornalismo da Folha de São Paulo, então tu pegava, enfim, mas tem uma mistura aí, né? Porque nem todo conservador é liberal, e nem todo liberal é conservador. Tem pessoas que são liberais no sentido clássico, né? E o liberal no sentido clássico é uma pessoa que quer transformar a sociedade com base em princípios racionais. Então ele é um reformista, um revolucionário até. E mas é claro, as coisas se misturaram com o passar do tempo, né? Porque os liberais passaram a estar associados aos capitalistas, os capitalistas se associaram aos conservadores, então ficou uma meleca, uma gororoba, uma almôndega. Tá? Mas são coisas, do ponto de vista conceitual, são coisas distintas. É possível uma pessoa ser liberal e ser extremamente ser à esquerda do espectro político, né? Porque ela quer transformações bem radicais, talvez ela até seja revolucionária, tanto no sentido econômico, quanto político, quanto cultural. Os americanos chamam isso de lib left, né? E fica claro como é essa esquerda que quer legalizar o aborto, né? O uso recreativo de drogas e tal, que é o que a direita mais conservadora justamente não quer, mas, no entanto, ainda assim se confunde essa liberalidade com algo de direita. Porque se reconhece que o liberal, na verdade, é esse neoliberal, do campo econômico mesmo. Não, eu acho que nesse livro aqui o Sol tenta evitar entrar nessas pormenores, né? Então ele nem usa a palavra liberal e conservador, ele só usa a palavra visão constrained vision e unconstrained vision. Então ele trata em termos mais abstratos, porque isso se manifesta, essas duas visões se manifestam de maneiras diferentes em pessoas diferentes e em movimentos de esquerda e de direita. A gente tem pessoas que podem estar no campo político de num determinado contexto, podem estar à esquerda e terem uma visão conservadora. Ele mesmo falou ali do Marx, né? O Marx é uma pessoa que tem uma concepção híbrida, ele diz, porque o Marx tem uma visão constrangida, restringida da sociedade no que diz respeito ao passado ou ao presente, né? Porque todos os processos sociais são restringidos pelo sistema, pelo modo de produção econômico. Então, né, no modo de produção feudal, tu tinha determinada realidade social, no modo de produção capitalista tem outra realidade social. E não adianta muito, e os resultados são sistêmicos, não importa muito o que tu individualmente faça, né? Tu vai estar nesse jogo e tu vai entrar de roldão ali naquilo. Então, não tem como tu modificar individualmente, mesmo que tu tente ser mais, digamos que tu seja um capitalista mais humanitário, bom, não importa, entendeu? Tu vai ser, o teu humanitarismo vai virar um produto, e aí aquilo lá vai ser fetichizado, enfim, vai virar uma mercadoria, alguma coisa assim. Então tu vai entrar no esquema. Então os resultados sociais são sempre sistêmicos, né, para Marx. Mas o Marx tem uma visão utópica, né, e não restringida do futuro da humanidade. Ele acha que no futuro nós seremos capazes de eliminar, de resolver, solucionar os problemas sociais, né? Então é uma visão mista. Então a maior parte das pessoas tem visões mistas, que nem o Marx, ou os utilitaristas, é outro exemplo que ele dá, né? Então, se a gente pega indivíduos de esquerda, de direita no Brasil, nos Estados Unidos ou outro lugar, a maioria das pessoas tem visões misturadas. Mas o importante é isso, o importante aqui desse livro é que ele permite assim a gente dar um passo para trás, né? E olhar e compreender por que algumas controvérsias, né, parecem tão insolúveis. Por que as pessoas não conseguem se entender? E ele está dizendo, porque não está em questão só o objeto daquela disputa. O objeto de disputas particulares estão sendo a percepção daqueles objetos está sendo moldado por essas concepções da natureza humana e dos processos sociais. Quem mais gostaria de dizer alguma coisa? Vamos ver. Vinícius, sim. Não, me parece que alguns casos
casamentos, assim, eles também são circunstanciais, né? Por exemplo, a ideia de liberal conservador. Na verdade, o que está por trás disso é entender que princípios diferentes se aplicam em campos diferentes da existência. Por exemplo, não pode aplicar os princípios conservadores, que são basicamente morais, no campo da economia. Então, é uma forma de tu casar a resolução de diferentes problemas com diferentes perspectivas ideológicas, né? Não, tu pode ser conservador em economia, tá? Então, o que significa ser conservador em economia? Significa que tu vai privilegiar aqueles processos de produção econômica que funcionaram bem no passado. Entende? Independente de se eles são mais liberais, são mais socialistas, tu pega o teu passado particular, da tua tradição. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 500 anos de história já, né? E, então, nossa sociedade brasileira tem esses 500 anos de história, já tem alguma tradição. O que funcionou, o que não funcionou? Tem características próprias aqui. Então, o conservador não é uma pessoa que chega a dizer assim, não, eu sou liberal e eu quero liberalismo no Brasil, custe o que custar. Ou eu sou socialista, eu quero socialismo no Brasil, custe o que custar. Eu vou aplicar o socialismo no Brasil, tá? Não, o conservador é o sujeito que diz assim, vamos ver o que funcionou aqui no Brasil, o que não funcionou. Tem alguns casos de intervenção estatal na economia brasileira que funcionaram bem. E tem outros casos que não funcionaram bem. Então, vamos pegar os casos que funcionaram bem e vamos mantê-los. E vamos pegar os casos que funcionaram mal e vamos eliminá-los. Então, o conservador, tem um filósofo conservador que é muito, muito bom, né? Eu recomendo, esse filósofo, não é economista, o Roger Scruton, não sei se vocês conhecem. Roger Scruton faleceu agora, ano passado. Ele diz o seguinte: conservador é o cara que quer conservar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente mais ama. Você sabe as coisas que a gente mais valoriza e ama? O conservador é o sujeito que não quer que essas coisas vão embora. Então, ele quer conservar essas coisas. Então, né, então isso pode ser feito em qualquer área, tá? Não é só na cultura, não é só nas artes, na tradição cultural, nos costumes, não é só nos costumes. Isso vale também para a economia, vale para as instituições políticas, vale para a preservação da natureza, né? Então o Roger Scruton era um ambientalista, por exemplo. Então ele dizia, né, eu amo aqui a natureza na Inglaterra, no meio ambiente, eu acho que isso tem que ser preservado, vamos preservar, certo? E uma pessoa poderia ser conservadora no Brasil e dizer a mesma coisa com relação à Amazônia, por exemplo. Não, poderia. Então, esse aqui é o princípio, tá? O princípio é que as intervenções radicais, as transformações radicais sempre têm consequências imprevistas, sempre, né? Então, tu quer desenvolver a Amazônia, fazer a Transamazônica, mas tem consequências imprevistas. Tem consequências imprevistas para o ambiente, para as doenças que circulam por lá, tem dificuldades assim intrínsecas à construção de uma estrada na Amazônia, né? Vai sair muito mais caro, vai ser difícil manter, enfim, coisas assim. Por outro lado, tem razões, existem casos em que as transformações radicais, as transformações assim baseadas em princípios, as intervenções sociais diretas são bem-sucedidas, né? Tem muitos casos disso. Então, há argumentos para os dois lados, tá? A gente não precisa que o Sol está apenas apresentando um mapa geral, né? Tal como ele vê. Mas é claro que tem casos assim de planejamento, de intervenção, de mudanças por princípios que parecem justificáveis, ou pelo menos é difícil, o argumento conservador é mais difícil nesses casos. Então, a gente pode pensar, por exemplo a corrida espacial, né, que aconteceu, o desenvolvimento tecnológico espacial que aconteceu na década de 60 e 70 com os Estados Unidos e a União Soviética. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética planejaram aquilo ali, foi basicamente foram investimentos estatais, né? Foram coisas novas que foram sendo criadas. Então,
e que foram desenvolvimentos assim bem sucedidos, né? E então tem coisas, às vezes a gente tem, né, situações sociais muito gritantes, injustas, né, injustas, e que justificam então também ações diretas, certo? Então nem sempre é evidente, quer dizer assim, às vezes tu não tem nenhuma tradição digna de ser preservada num determinado domínio, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso de, por exemplo, a gente pode dizer do racismo, né? As tradições racistas têm que ser todas elas eliminadas, não existe nenhuma justificação para manter nenhuma tradição racista, por mais apegado que alguém possa estar, uma coisa desse tipo. Elas são abomináveis em todos os sentidos. Então a gente está rompendo com essas tradições, mas a justificação para se romper com elas tá baseada mais em princípios, né? Ou em razões, ou em sentimentos, e não na tradição, na experiência. Compreendem? Sim. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Felipe, tu ia falar alguma coisa? Wilton? Não, eu não. Vinícius? Wilton. Só lembrei que o ele Tá muito baixo, Wilton. Wilton, não dá para te ouvir direito, né? Tenta falar um pouco mais perto do microfone ou aumentar o volume do teu microfone. Ainda não. Agora sim. Ok. Não, lembrando, o Scruton, ele tem alguns livros, alguns trabalhos comentando Spinoza, bem interessantes nessa questão. E enfim, eu gosto muito dos termos do texto mesmo, assim, que seriam essa visão restrita e restrita. Eu gostei muito, assim, e não porque a gente, do meu ponto de vista, alguns conservadores, eles têm um egoísmo no ideal de uma ideia, né? Então eles têm muitas relações, assim, mas é só uma contribuição, só pensando alto aqui. Tá bom, obrigado, Wilton. Vinícius, tu quer falar? Não tenho nada Não? pra comentar. Vamos ver, Jean, Igor, Eu de novo. Álvaro, Thiago aqui. Thiago. Fala, Thiago. Tu falaste ali no Scruton, eu conheço por cima algumas considerações sobre arte, né? E aí, retomando o que tu disseste mais cedo também sobre preservar o que amamos, né? O conservador em matéria estética não necessariamente é contra a vanguarda, contra qualquer mudança, mas ele só não quer que disso se siga um menosprezo pelo que foi produzido no passado, é isso? Em outros estilos, com outras preferências? Sim, ele é cético com relação aos movimentos de vanguarda, que vão trazer coisas assim muito melhores, né? Ele é cético com relação às melhorias, digamos assim. Né? Ele tende a achar que enfim, o futuro será, na melhor das hipóteses, parecido com o passado. Então ele é mais cético com relação ao potencial humano, né? Mas com certeza a gente tem movimentos assim de vanguarda que são nas artes, né, que são destrutivos, né, da tradição, que foram destrutivos da tradição em alguns momentos. E esses aí o conservador abomina. Mas com certeza tem inovações, né, transformações que aconteceram nas artes que foram maravilhosas, né? Isso aí ninguém nega, nem os conservadores. O Renascimento, né, que foi um período assim de grande mudança nas artes, mas o resultado foi maravilhoso, então não tem como. Né? Mas é claro, esses movimentos. Imagina tu ser conservador no Renascimento. Ser conservador hoje e valorizar o Renascimento é fácil, né? Difícil tu ser conservador durante o Renascimento. Então tem sempre essa tensão, vocês entendem? Tem sempre essa tensão. Essa é uma tensão que vive dentro de nós. É uma tensão da cultura, não é só de indivíduos. Porque
porque nós precisamos dos dois polos, né? Para a sociedade se manter assim estável, né? A longo prazo, tu precisa de transformações, claro, e a visão essa irrestrita, meio inflada, né? Inflada das capacidades humanas, ela às vezes é necessária, né? Às vezes é necessário tu ter indivíduos que acreditem mesmo cegamente, né? na capacidade transformadora de certos ideais. E isso pode ter um efeito que se alastra, né, pela sociedade como um todo. E, por outro lado, tu precisa ter pessoas, ou pelo menos assim, aspectos na nossa cultura que sejam mais conservadores para que aquilo que de melhor que foi produzido se mantenha, né? Então, a gente precisa ter um pouco de estabilidade e um pouco de transformação. Então, são dois aspectos assim da nossa cultura. Essa mesma divisão aparece, por exemplo, na obra do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz exatamente isso sobre a comunidade científica. A comunidade científica tem personagens que são mais conservadores e tem personagens que são mais revolucionários, mais transformadores. E a criatividade, a estabilidade, os produtos da ciência só foram possíveis porque existe uma tensão constante entre esses dois elementos, né? Que busca mais transformação por meio de ideais, de princípios, né? Que confia mais na capacidade, nos insights, né? Na capacidade de transformação, na intervenção direta, na modificação direta. E tu tem outros indivíduos, outros aspectos, né, da comunidade científica que são mais institucionais, mais conservadores e que permitem, né, que esses resultados alcançados no passado se mantenham. Então é isso. Rogério, mas esses fatores culturais também teriam impactos psicológicos na gente? Eu estava pensando, por exemplo, uma pessoa que é extremamente pensando na revolução, em mudar a realidade como ela está, buscando uma coisa nova, a criação de algo novo. Isso tem um impacto dela não conseguir, talvez de uma maneira empática, de uma maneira, sei lá, de compreender por que um outro não quer isso, por que uma perspectiva conservadora e vice-versa. Uma pessoa que pensa nesse sentido dessa visão mais acho que restrita, né, do conservador, que ela teria mais dificuldade. Eu não sei se a minha pergunta foi muito sentido, mas será que ela teria mais dificuldade para entender a motivação do que levaria alguém a mudar? Será que existiriam fatores psicológicos nessa relação entre conservar? Sim, tem. Nós vamos ver. Esse é o tópico da semana que vem, tá? O livro do Thomas é da semana que vem, se não me engano. Está no programa o livro do Jonathan Haidt. Então, aqui o Jonathan Haidt, que a gente vai ver então, na semana que vem ou na outra, agora não lembro exatamente qual é a data, ele buscou mostrar que essas características, né? É claro que ele usa outro vocabulário e a análise dele é diferente daqui que é do Thomas Sowell, que o Thomas Sowell faz. Mas ele acha que essas grandes características assim políticas, ideológicas, culturais, esses traços têm uma base psicológica. Então tem indivíduos que são naturalmente mais conservadores e indivíduos que são naturalmente mais progressistas. Então isso tu pode ver assim, tu pega um guri adolescente, entra no quarto dele, certo? E ele não, digamos que ele não sabe nada de política. Eu nunca tenha se interessado por isso, não sei o que. Mas aí tu entra no quarto dele, tu olha pro quarto dele, é um quarto assim todo arrumadinho, tá tudo em ordem, as camisetas estão dobradas, estão dentro do armário, os cadernos dele estão tudo empilhadinhos, né? Limpinho, tudo limpinho. Né? O cabelo dele tá cortadinho, penteado, ele tá usando um cinto. Esse aí tu sabe qual vai ser a posição política dele no futuro, não sabe? Eu sou professor do ensino médio, é exatamente assim. Exatamente. Então, no outro guri, tu entra no quarto do outro guri, pode ser até o irmão dele, né? O irmão dele.
Aí tá cheio de pôster de rock na parede, o cara tá todo descabelado, tem cabelo comprido, usa piercing, tem tatuagem. Isso aí tu sabe também para quem que ele vai votar daqui a 10 anos. Sim, muito isso. Dentro de uma Claro que sala de aula de ensino médio, a gente estatística. consegue identificar tipo, praticamente certo, assim. Exatamente. Então, isso aí, as pessoas são muito previsíveis, tu entende? Basta tu olhar para ela, não precisa nem... Tu olha uma pessoa na rua, pelo jeito que ela está se vestindo, né, tu já sabe mais ou menos onde é que ela se situa no espectro político. Claro que tu pode errar, que tem uma margem de erro, às vezes é maior, às vezes é menor, tem indivíduos que, né, fogem do padrão, mas estatisticamente é bastante previsível. Então, isso aí, né, tem essas empresas agora que fazem esses levantamentos online, né? Tu pega, assim, 20 likes da pessoa no Facebook, 20, bastam 20 likes no aleatórios, pega 20 likes, os últimos 20 likes na pessoa no Facebook, tu sabe para quem que ela vai votar na próxima eleição. Sabe, pelo menos assim, se vai ser mais de direita, mais de centro, mais de esquerda, isso aí tu consegue prever, né? Então, tem essas empresas que estão fazendo isso agora. Por que isso? Porque as coisas estão interconectadas, entende? Não tem só opinião política, personalidade, atitudes assim, gostos culturais, não é assim que funciona. A pessoa tem uma personalidade, as personalidades são integradas. Então, o Jonathan Haidt faz essa análise em termos assim, psicológicos, mas é parecido aqui, porque é parecido com isso que o Thomas Sowell está fazendo, porque o Thomas Sowell está dizendo a mesma coisa. Assim, se tu pega a opinião de uma pessoa sobre gastos militares, ela no Brasil, né? Eu já vi muita gente dizendo, não, nós temos que ter um exército, porque né, mesmo que o Brasil nunca participe de guerras, é importante manter o exército, porque pode acontecer, tem que estar preparado, não sei o quê. E aí tem os argumentos contrários. O Brasil nunca participou de nenhuma guerra, a última foi no Guerra do Paraguai, não faz sentido, é um gasto gigantesco, vamos gastar com outras coisas, né? Afinal de contas, somos um país pobre. Então, tu tem... Os dois argumentos parecem razoáveis, né? Assim, do ponto de vista, tem uma lógica interna nos dois. Mas o que leva uma pessoa a preferir um ou outro? Não é na verdade, não são só as razões que estão sendo apresentadas, porque as razões são igualmente boas, entendeu? Mas são insuficientes, porque é uma percepção da natureza humana dos processos sociais, segundo Thomas Sowell. Então, tem gente que acha que a guerra é inevitável, que sempre vai acontecer, que a gente nunca vai ter um mundo plenamente pacífico. Então, é prudente ter um exército, mesmo que a gente nunca use, é prudente, uma questão de prudência. E outras pessoas dizem, não, nós podemos resolver os problemas da guerra, vamos ter paz mundial, né? Paz mundial, vamos ter uma paz perpétua, né? O que a gente diz, vamos ter a paz perpétua, porque nós vamos resolver os problemas humanos, nós vamos ter resolver racionalmente, né, as coisas, os problemas. Então, se uma pessoa se manifesta de um lado para o outro nesse assunto, tu sabe qual vai ser a opinião dela sobre educação, sobre meio ambiente, sobre política de drogas, né? Então, embora um assunto não tenha nada a ver com o outro, né? Em princípio, são assuntos completamente diferentes. Meio ambiente e militarizado. Sim. Tem mesmo aqueles quiz que a gente responde. Tem 4, é dividido em 4, é um quadro dividido em 4. Tu responde um conjunto de perguntas, um questionário, e que são exatamente sobre assuntos como drogas, como presença do Estado na direção da economia, etc. E leis. E tu vai te situar geograficamente no quadro, né? Vai te colocar numa região se tu é mais ou menos comunitário ou liberal ou libertário, né? Ou de esquerda. Né? Sim. Tem uns quiz assim, né? Eu já vi, pelo menos. Sim, tem uns quantos. E então, e é exatamente isso aí que o Tom Sowell está dizendo. Eles estão, né, eles estão, os assuntos nem aglomerados, eles vêm em pacotes, né, e só que eles não dizem respeito a razão pela qual as pessoas se inclinam mais para um lado, mais para o outro, culturalmente, dessa maneira, segundo o Thomas Sowell, diz respeito aos pressupostos, né, que se ela é mais cética,
com relação à natureza humana e com relação aos processos sociais. Se você acha que os processos sociais são mais sistêmicos ou são mais maleáveis, são mais abertos assim, à intervenção, à modificação direta, né? Mas é interessante que isso foi feito agora, vem sendo feito, né? Isso que o Thomas Sowell fez assim, em termos muito gerais, assim, mais abstratos, o Jonathan Haidt fez em termos psicológicos, né? Ele identificou traços psicológicos que determinam, ou enfim, levam uma pessoa a ser mais de direita ou mais de esquerda. E o linguista George Lakoff fez também em termos de frames ou molduras linguísticas, né? Como é que a gente apresenta ou fala sobre um determinado assunto, né? Então a gente pode falar de um mesmo assunto usando molduras diferentes. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá, por exemplo, com relação à política é a gente tende a usar como metáfora do Estado a casa, né? A gente tem que, né, o Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada, da mesma maneira que uma pessoa não pode gastar mais do que recebe no seu salário, né? Coisa assim. Então a gente usa a administração doméstica com uma metáfora para a administração estatal, embora sejam coisas muito diferentes, né? Porque as relações domésticas são relações pessoais, enfim, e o Estado são relações impessoais, mas a gente tende a se referir, pensar no Estado metaforicamente como uma grande casa. E aí o Lakoff diz que nós temos molduras diferentes para a casa. Então, tem pessoas que têm como moldura, como um padrão de administração doméstica, uma casa mais paternal. E tem outras que têm em paternal é uma casa assim, é uma administração doméstica mais rígida, em que existem ameaças externas e que o homem, então, mais forte, tem que se impor e impor limites, defender o lar e fazer coisas assim. Então, isso aí isso dá uma concepção mais de direita, né, das funções do Estado. E tem pessoas que acham que a função principal do lar é proteger, por exemplo, proteger as crianças, né? Então, se a tua ênfase está na proteção dos mais vulneráveis, tu tende a ter uma concepção mais maternal e mais de esquerda do Estado, das funções do Estado. E aí ele mostra como a linguagem que as pessoas usam para descrever fenômenos sociais varia dessa maneira. Então, pela própria maneira de apresentar, descrever linguisticamente o problema, já está veiculando uma concepção. Então é interessante, né? A gente tem perspectivas, né, que se apresentam de diversas maneiras, que podem ser apreendidas, né, em termos assim, culturais, gerais, mas filosóficos, como pretendeu fazer o Sowell, em termos psicológicos, como fez o Haidt, e em termos assim, linguísticos, como fez o George Lakoff. Mas, de qualquer maneira, são perspectivas. Alguém mais gostaria de falar? Não sei. Deixa eu ver quem. Daniel. Ijan. Álvaro. Vinícius. Gostariam de dizer alguma coisa? Não, tudo bem. Só uma questão que eu queria colocar para vocês, colegas, professor também, de como a gente pensar esse processo dentro da educação, né? O quanto, de fato, a nossa educação reflete uma certa permeabilidade a esse debate entre visões, né? Claro que, como o Sol está colocando aqui, isso geralmente é um processo irrefletido, um processo sobre o qual nós não refletimos, mas me parece que seria extremamente importante que os processos educacionais pudessem dar vazão a isso, e isso pudesse ser apresentado de uma forma minimamente equânime, né? E minha experiência pessoal é justamente do contrário, né? De ter tido uma educação bastante enviesada, tanto é que quando eu fui ler os originais a respeito daquilo que se opinava, eu fui ver que era bem diferente da forma como havia sido apresentado. E me parece que hoje a gente vive um momento em que, pela própria questão da tecnologia, da informação e de como as coisas estão mais disponíveis, o acesso ao conhecimento está mais disponível,
como hoje se consegue acessar com muito mais facilidade, talvez leituras, literaturas que em outros contextos não eram. Então eu vejo que hoje essa tensão que nós estamos vivendo, em especial no Brasil, ela reflete um pouco o quanto as pessoas estão acessando também formas diferentes de pensar e esses conflitos estão vindo à tona. Né? Conflitos que talvez de outra maneira tivessem sido por muito tempo reprimidos por não haver assim no debate público uma permeabilidade para que isso acontecesse. Então eu tenho um pouco essa visão de que hoje a gente vive um processo que ele é mais conflituoso justamente porque a gente está conseguindo talvez dar mais transparência para esse debate, pelo menos no caso brasileiro aqui, onde eu conheço mais, não sei como é que é isso nos Estados Unidos, na Europa. Esse negócio, a situação contemporânea é muito complicada, mas tem muitas coisas acontecendo, não é só isso, né? Então houve mas enfim, deixa eu só dizer sobre educação, tá? Tem outras considerações a ser feitas sobre a situação atual. Nosso período atual é um período assim apocalíptico, né? De rompimento, ruptura, disfuncionalidade de todas as instituições. Não tem nenhuma instituição hoje no mundo funcionando direito. Todas estão capengas, funcionando mal, estão defeituosas. Então, tem mais coisas acontecendo aí, tá? Não só as instituições, né? Também o meio ambiente, a economia, enfim, muitas coisas. Né? A seleção brasileira. Então, mas sobre a educação, essas duas visões têm ideais, né, ou concepções diferentes do papel da educação. Então, para os que têm uma visão restrita da educação, da natureza humana, os seres humanos vão ser sempre viciosos, né, propensos ao crimes, à violência, isso não tem como ser eliminado. Então, o que tu pode fazer na educação é criar processos educacionais que usem essas características que os seres humanos têm, ao lado, é claro, de outras mais virtuosas que os seres humanos também têm, mas usem também essas mais viciosas em benefício dos indivíduos e da comunidade como um todo. Então, por exemplo, tu não elimina a competição, mas tu usa a propensão que os indivíduos têm a competirem uns com os outros, e a quererem ganhar uns dos outros. Tu usa isso em benefício enfim, digamos, de elevar o nível assim educacional do grupo ali em que essa competição está acontecendo, mas é claro, isso tu regulamenta isso, né, para que ela não fuja de controle, para que essa competitividade não resulte em guerras, ou em violência, ou em brigas, né? Então isso é o que os processos educacionais idealmente fariam na concepção restringida. Quem tem uma concepção mais não restringida da natureza humana acha que, essencialmente, os seres humanos podem ser transformados pela educação. Então, tu busca eliminar o vício, né, o egoísmo, enfim, sei lá, que mais outro... a ignorância, né? Tu busca eliminar todas essas características assim negativas dos seres humanos pela educação, pelo ensino. Seria possível, em princípio, né, tu produzir artistas, intelectuais, cientistas, enfim, cidadãos, né, virtuosos pelos processos educativos. Então são ideais diferentes de educação. Isso produz nos debates sobre educação visões assim da pedagogia, da didática que são bem diferentes, tá? Então tu tem assim essas discussões. Isso se manifesta aqui e ali. A gente vê assim uma pontinha do iceberg, né? Quando as pessoas discutem, vamos fazer avaliação. Não tem que ter avaliação, tem que ter nota, não tem que ter nota, certo? Isso é só a ponta do iceberg, porque no fundo do que tu tem ali são visões diferentes dos processos sociais e da natureza humana. Alguém mais? Tá me ouvindo, professor? Álvaro? Isso, tá me ouvindo bem? Tá bem baixinho teu microfone, dá para ouvir, mas... Pois é, tá estranho isso, eu não sei onde é que aumentar isso. Agora tá melhorzinho. Tá. É o que
muito do que acontece hoje também tem a ver com conflitos de interesses, no caso, usam as ideologias e essas duas maneiras de se pensar, não pensando em melhorar ou manter o sistema da sociedade, seja revolucionariamente ou conservadoramente, mas usam essas ideologias para benefício próprio. Por exemplo, um bilionário pode querer defender mais liberdade ou não, conforme aquilo vai manter melhor o poder dele ou algo desse tipo, que é o que está acontecendo hoje. Sim, mas aí isso é um conflito de interesse, né? Não é esse tópico aqui do livro. O conflito de interesse é algo, enfim, que nem ele diz no prefácio do livro, isso já no prefácio do livro ele diz, olha, o conflito de interesse é um conflito em que as partes interessadas sabem qual é o objeto da disputa. Sim, exatamente, não é esse o ponto dele, mas a partir o que hoje está muito acontecendo, que eu vejo assim, pelo menos, não sei se é apenas uma hipótese, mas uma constatação, é de que nesse livro dele ele parece que pressupõe de que todo mundo está pensando pela sociedade, mas na verdade essas ideologias hoje elas estão sendo aplicadas por outros. Não. O conservador é cético com relação às pessoas que acham que pensam assim, eu vou agir em prol do bem comum. O conservador é cético. O conservador acha que ninguém faz isso. Ele acha que as pessoas são basicamente egoístas e que o bem comum, quando acontece, ele é produto de uma série de agentes egoístas, né, e viciados, agindo num sistema que é constrangido por instituições de tal maneira que o resultado geral daquelas ações viciosas seja benéfico para todos. Então, tu pode ter um ambiente assim de muita competitividade interna, mas isso é regrado. E aí, por exemplo, tu pode ter uma competição de atletismo, né? Tu tem uma competição de atletismo, por exemplo. E aí tu tem os resultados que as pessoas alcançam quando estão competindo umas com as outras é muito maior do que elas alcançariam, né, em termos de atletismo, em termos esportivos, do que se elas não estivessem competindo. Então tu usa aquela vontade de ganhar, que é uma vontade assim talvez narcisística ou egoística, mas para elevar os benefícios assim atléticos, esportivos para o grupo como um todo. Mesma coisa na economia, mesma coisa na educação, mesma coisa nas relações assim sociais. Então não tem pessoas que não, conservadores assim não, essas pessoas que dizem que estão fazendo coisa em prol do bem comum, isso é balela, não tem isso. Quem diz isso, quem aceita esse tipo de discurso, e essa é legítima, são as pessoas que têm uma visão mais irrestrita, mais idealizada da natureza humana, porque eles acham que que as pessoas, eles confiam, né, que as capacidades racionais, esclarecimento, são capazes de sobrepujar as tendências viciosas dos seres humanos. Basta que as pessoas sejam sinceras, dedicadas e usem a sua mente adequadamente. Álvaro. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem, ou se eu estou te entendendo muito bem, mas o que eu vejo é que quando nós temos a nossa sociedade hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo ocidental como um todo, existe uma desigualdade econômica muito grande, e isso influencia na capacidade dessas pessoas de interagir, de interferir ou não na sociedade como um todo. Mesmo os conservadores que não acreditam nessa mudança revolucionária. Só que aí o que eles fazem? Eles investem em políticas, ou seja, em mídias, né, que vão interferir no sentido do interesse deles, sei lá, para preservar a unidade familiar deles, para preservar o poderio que eles têm, mansões, ou enfim, eles querem preservar aquela ordem familiar deles, e com esse objetivo eles acabam interferindo de outras maneiras também. Então, enfim, eu não estou conseguindo... Eu não sei se... Desculpa, Álvaro, eu não sei se eu entendi. Qual que é o teu ponto?
É que quando ele fala em bem comum, por mais que esse bem comum seja acidental e tudo mais, ele ainda é um bem comum, é como se todos os conservadores tivessem, não, nós vamos alcançar o bem comum acidentalmente. Só que... Não é sistemicamente, não é acidentalmente. Sim, né? Mas vamos pensar aqui no Brasil, por exemplo, aquele Luciano Hang. Ele talvez fosse uma espécie de conservador nesse sentido. Não vamos vulgarizar a discussão aqui, né? Não, mas... Só para dar essa risada. Tá, eu não vou falar então sobre isso. É claro, essas pessoas aí não são nada, entendeu? Daqui a 5 anos ninguém vai saber mais quem são esses caras. Eles nem sabem o que estão fazendo, são uns ignorantes, Álvaro. Não vale a pena a gente perder tempo com eles. Tá bom. Sim, é irritante, a gente abre o jornal, esses caras estão toda hora aí. Enfim, a gente vê coisas assim absurdas acontecendo no Brasil toda hora. Mas não é só no Brasil, entende? Então, né? Assim, havia pessoas assim, exatamente com essas figuras aí, há 10 anos atrás, e hoje ninguém se lembra mais delas. Elas são circunstâncias aí que estão produzindo isso e que vão passar. Assim, do ponto de vista assim, cultural, é irrelevante. Enfim, são pobres coitados, entende? É isso que eu acho. Mas, enfim, não quero também, né, Álvaro, talvez tu esteja querendo dizer alguma coisa que eu não estou entendendo direito, então me desculpa também se estou te cortando assim, indevidamente, viu? Fica à vontade para falar, tá? É que o que eu vejo é que está esse plano muito teórico entre conservadores e revolucionários, ou restringidos e não restringidos, tomando, de fato, uma sociedade, partindo de um pressuposto de uma sociedade ideal, em que todo mundo tem o mesmo potencial de interferência ou não, e aí você pode pensar não restringir. Não, eu acho que os conservadores, as pessoas que são mais conservadoras, elas são a favor da igualdade, mas a igualdade de oportunidades, né? Mas não assim, o que elas criticam é a defesa de uma igualdade de fins. Então, que vamos distribuir a renda, porque o que nós queremos é que todos tenham o mesmo grau de riqueza, o mínimo de riqueza, né? Porque eles acham que se tu promove diretamente esse resultado, tu sistemicamente produz desigualdade de poder, né? Tu cria castas, tu cria mecanismos que não... Tu cria mecanismos que são injustos na outra ponta, né? Então, agora, desculpa, eu me perdi aqui, que meu filho me fez uma pergunta. O que é que eu estava falando mesmo? Álvaro, Pois é, eu estava esperando o argumento aí, eu não sei o que estava... Eu tinha dito que esse modelo que o Sowell desenvolveu seria partindo de um pressuposto de uma sociedade ideal em que se poderia pensar. E aí tu argumentou em cima disso. Não, eu acho que não, eu acho que não é isso que... Não, tanto os que têm agora assim, o que eu acho que eu entendi do Sowell, tá? Eu acho que o que ele está dizendo é que nenhum nem outros partem de uma sociedade ideal. Todo mundo reconhece que a sociedade que a gente tem é muito imperfeita, que tem guerras, tem crime, tem violência, tem pobreza, né? E que tudo isso é ruim, que seria muito bom se não houvesse nada disso. Mas então, nenhum nem outro está partindo de uma concepção ideal. Mas os conservadores acham que esses problemas, eles não têm como ser eliminados. Que no máximo nós podemos, não há solução para eles. No máximo nós podemos intervir aqui e ali, tentando melhorar,
mas sempre reconhecendo que haverá perdas e ganhos, tá? Perdas e ganhos, e não trade-offs, não propriamente soluções. Que as soluções são ilusórias, que as soluções são ideais utópicos, né? E as pessoas que têm uma concepção mais otimista, mais irrestrita das capacidades humanas, essas sim acham que essas soluções são, em princípio, possíveis, mesmo que elas não estejam se realizando só parcialmente, mas em princípio, né, se todo mundo for bem intencionado e sincero, e se a gente for governado assim por pessoas que são esclarecidas e pensem, reflitem adequadamente, nós vamos resolver esses problemas, vamos eliminar esses problemas. Então, né, então não é assim, quer dizer, os conservadores não estão dizendo assim que, né, eles reconhecem que o ponto de partida das pessoas é desigual e que a sociedade que a gente vive é injusta. E da mesma maneira que os que têm uma concepção não irrestrita. A questão é que essas injustiças para os conservadores, a rigor, nunca serão eliminadas. Elas podem ser minimizadas, elas podem ser substituídas por outras, mas sempre haverá. E que as melhorias em termos assim de justiça social, só poderão ser alcançadas, se forem alcançadas, indiretamente por processos sistêmicos. Sim, mas aí que entra a minha questão. Como é que eles vão resolver, como é que eles pensam, porque a desigualdade de renda, por exemplo, desigualdade de poder aquisitivo, ela não foi sempre assim, tão grande quanto ela é hoje. Entende? Se os conservadores não pensarem em interferir nisso, isso só vai aumentar e vai piorar. Isso não é uma coisa que sempre existiu, por exemplo. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Sim, então, essa é a minha questão. Claro, e tu tem argumentos que vão nos dois sentidos mesmo para os conservadores, né? Porque tem um argumento conservador que diz que o excesso de desigualdade desestabiliza a sociedade. Então, o excesso de desigualdade tem que ser mitigado, porque, né, do jeito que está, a gente tem, né, pessoas passando fome de um lado, e se a gente vê, né, e aqui no Brasil, né, os milionários de um lado e os esfomeados de outro. Então, isso cria muitas tensões sociais que, a longo prazo, são insustentáveis. Então, tu pode ter um argumento que prega a distribuição de renda, mesmo para uma pessoa conservadora. Claro que a pessoa que não é conservadora, que tem uma visão assim, não restrita, eu diria, não, por princípio a gente tem que fazer isso, né? Porque não é justo que umas pessoas vivam assim e outras não. Então, ele parte, o pressuposto da argumentação dele é a justiça social. E para o conservador, não, é a estabilidade, a preservação da sociedade. Mas tu pode ter um argumento em favor da distribuição de renda que seja um argumento conservador. E tem alguns conservadores que dizem isso, como o Roger Scruton, por exemplo. Tá? O excesso de desigualdade é ruim para a preservação da sociedade, então a gente tem que distribuir isso um pouco. Né? Esse é um tipo de argumento que um conservador julgaria aceitável. Mas isso já não é uma certa interferência, porque tu está inventando leis novas, inventando políticas públicas novas, entende? Não, mas é a experiência que diz isso, né? As sociedades, quanto mais desiguais, mais instáveis elas são. A gente sabe disso. É só ver a história. Quando tu tem assim uma casta muito rica e os pobres lá embaixo, não dura muito. Não tem como tu tem que aumentar, tu vai aumentando cada vez mais os gastos, lá com policiamento, com não sei o quê, e depois a sociedade implode. Então, né? Então tu pode ter argumentos assim, essa discussão não é uma discussão, tem muitos argumentos em favor e contra, né? Então, por outro lado, tem conservadores que dizem o contrário, né? Tu diz que não tem que distribuir porque... Assim, eu não estou pensando... Tu pode usar um argumento... Tá, desculpa, é que eu não tô falando dos conservadores e dos, sei lá, liberais, enfim. Estou pensando nesse modelo que ele proporcionou, os restritos e não restritos. Como é que os restritos, como é que eles explicariam essa necessidade de sempre regular para não gerar desigualdade de renda, por exemplo, como nós temos hoje? Como é que eles justificariam isso?
algumas pessoas têm uma concepção restrita, né? Quer dizer, para o conservador, tu poderia criar mecanismos sociais em que tu regulamentaria, tu restringiria ainda mais, né, a aquisição, a acumulação de rendas. Pode ser por imposto, pode ser por, sei lá, por outro tipo de mecanismo. Mas, enfim, o conservador não a ideia aqui do Sol é que o conservador não age, não defende nada por princípios. Né? Ele não diz assim, não, eu sou contra a taxação dos ricos, eu sou contra a distribuição de rendas. O conservador não diz isso. O conservador diz assim, olha, a experiência mostra isso. A experiência mostra que, enfim, nunca houve um Estado, por exemplo, nunca houve uma sociedade grande sem Estado. Então, tem que ter Estado. Ou é prudente, né, ter Estado. Segundo, nunca houve uma sociedade em que não houvesse impostos. Então, tem que ter impostos. Terceiro, as sociedades muito desiguais são instáveis. Né? E, enfim, isso tende a ser... Os resultados sistêmicos da desigualdade são ruins para todos, quando a desigualdade é excessiva. Por outro lado, a intervenção, o excesso de intervenção estatal, o excesso de regulamentação também tem resultados sistêmicos ruins para todos. Então, tu entende, tem perdas e ganhos, e aí o conservador vai argumentando dessa maneira. A pessoa que tem uma concepção mais restrita, não, ela pensa em termos mais assim, de resolver o problema, né? Vamos intervir diretamente, vamos taxar os ricos, não importa o que aconteceu no passado. Os ricos nunca foram taxados dessa maneira, nunca houve esse tipo de distribuição de renda, não importa, vamos fazer assim porque é justo, entendeu? Então são argumentos. Mas o importante aqui, que eu queria chamar a atenção aqui, é que esses não é tanto assim para os argumentos, assim, os detalhes, os argumentos particulares, mas para os pressupostos, né? Que é isso que é o tema aqui do livro do Sol. E eu queria, assim, também salientar aqui que é o interesse mais aqui do seminário como um todo, né? Não só dessa leitura, mas é que essas concepções são... Da mesma maneira que a gente tem o hemisfério direito e esquerdo... eu não sei se vocês não associaram o hemisfério direito mais aos conservadores, porque o McGilchrist diz explicitamente isso. Ele diz, o hemisfério direito é mais sombrio, o hemisfério direito é mais negativo, ele é mais suscetível a emoções negativas, né? Ele é mais depressivo. O hemisfério esquerdo é mais otimista, ele é mais eufórico, né? Então, parece que tem uma correlação aqui, não sei se vocês notaram isso. Então, assim como a gente tem dois hemisférios na nossa cabeça, a gente tem, e assim como a gente é capaz, né, de ter uma perspectiva nossa e ver as coisas ou pelo menos imaginar a perspectiva de outras pessoas, nós também temos internamente os nossos pensamentos, a nossa tradição cultural, né, perspectivas diferentes, maneiras diferentes de compreender as coisas. Então, isso que eu queria chamar a atenção aqui, isso que eu estou interessado aqui nesse seminário, né? Não só reconhecer diferentes perspectivas e se alinhar a uma delas, mas ver como é que elas se encaixam umas nas outras para formar essa totalidade, assim, digamos assim, cultural e biológica, né, na qual nós estamos inseridos, né, e tentar minimamente descrever e ver como é que isso funciona. Porque se a gente se identifica com uma exclusivamente, se identifica com uma perspectiva só, então aí tu tem realmente uma ideologia, tu tem aquela pessoa que diz, não, a realidade é assim, né? As coisas são assim, ela não reconhece a perspectiva, outras possibilidades, outras perspectivas, e aí tu acaba assim, com a interação cultural, social, tu tem o fanatismo, né? Tu tem uma atitude assim que é semi-religiosa, no sentido dogmático do termo, né? Institucional e dogmático dessa expressão. Tu tem a substituição assim daquelas atitudes religiosas tradicionais que são ambíguas, né? Nas religiões assim bem desenvolvidas, tu tem a realidade é ambígua sempre, né? A realidade não é unilateral, tu tem bondade, maldade, bem e mal, né? Em toda parte. E as ideologias tendem a simplificar isso. Assim, eu sou bom, tu é ruim, ou isso é bom, aquilo é ruim.
E assim, quando a gente vê que a gente tem que isso faz parte, né, das nossas perspectivas, dos nossos conceitos, da nossa tradição cultural, tu não consegue dizer eu tô desse lado aqui, eu tô do lado, não, a gente tem sempre com os pés nos dois lados, né, eu acho. Então eu acho que isso aqui é um aspecto assim que eu queria poder detalhar melhor nesse seminário Rogério? aqui. Né? Sim? Rogério? Sim? Existiria, quer dizer, existe subjacente a tudo que tu tens nos trazido, né? A emergência de uma possibilidade, ou mesmo é uma proposta tua, um levantamento que seria uma espécie de proposta de uma tipologia das perspectivas, né? E Sim. a partir disso, inclusive, porque o que me vem, por exemplo, ultimamente, existe uma temporalização clara da noção de perspectiva, né? Que é, por exemplo, o conservador parece ser um cara que respeita, privilegia a experiência, é um empirista, de certa forma, né? Privilegia a experiência do passado, né? E o revolucionário, ele parece ter, por incrível que pareça, ele é menos... ele olha mais para o presente e tem uma ansiedade de um futuro, né, cujas ações e pregações dele prometem, né? Então, passado, presente e futuro Nietzsche tem da utilidade da história da utilidade e não utilidade da história para a sociedade, né? Não lembro se é esse o título. Enfim, a temporalização já é um núcleo desses tipos de passado, presente e futuro seriam também perspectivas, em certo sentido, mas numa outra ordem, parece. Enfim, a contribuição é bem rude, assim, mas a pergunta é essa. Sim, eu acho que sim, Felipe. Eu acho que é exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria pegar, assim, ver quais são fazer um mapeamento, né, de algumas Sim. perspectivas que se apresentam assim para nós em termos biológicos, históricos, culturais, sociais, políticos, talvez, religiosos, com certeza. Tem um livro de um rabino brasileiro, Newton Bonder, que chama A Alma Imoral. Aham. E tem muito a ver, certamente deve ter passado por esse ele. livro eu não conheço, mas o Newton Bonder, sim, eu tenho outro. Esse livro ele faz um paralelo entre a aplicação da lei judaica, na verdade, a transgressão pontual relatada no relato bíblico da lei judaica e a psicologia faz um paralelo desses episódios de transgressão e a psicologia evolucionária, evolutiva, né? Uhum. E ele fala que existe um gene transgressor, existiria um gene transgressor, né, que seria o gene da inovação, né? Então ele faz uma espécie de elogio dessa alma imoral, entre aspas, né? Tem muito a ver. Sim, dentro da religião tem isso, né? Tem um aspecto assim mais conservador da religião, né? Que é o aspecto assim mais institucional das práticas comunitárias, e a gente tem um aspecto mais inovador, assim, mais até meio caótico mas enfim, que está aberto ao desconhecido, né? Que é o aspecto das experiências místicas. As experiências místicas são experiências de algo completamente desconhecido, que eu não consigo nem dizer o que são, né? O que foi aquilo que eu experimentei? Não faço a menor ideia, não tem como dizer. Sim. Então, tu experimenta algo que né, tu tem um estado, sei lá, alterado de consciência, alguma coisa assim. Então, são experiências de transformação. Então, também na religião tem esses aspectos. Sim. E o que eu queria fazer era tanto traçar um mapa das perspectivas, diversos tipos de perspectivas que existem, diversos, né, como da dinâmica, né, como é que elas funcionam. Tem uma dinâmica da interação entre conservadores e não progressistas.
tem uma dinâmica da interação do hemisfério direito e esquerdo, tem uma dinâmica da interação da minha perspectiva com a tua, da nossa com a do grupo em que a gente pertence. Tem uma Sim. dinâmica, entende? Então, então tem essa evolução, tem uma evolução dessas interações. E, Isso posterior ao levantamento do mapa, né? claro. Então, eu acho que isso é uma característica, assim, uma característica da filosofia contemporânea e da cultura contemporânea, que nós nos tornamos cada vez mais conscientes dessas perspectivas, certo? Então, né, isso começou no Renascimento e se acentuou no século XX, foi crescendo, né? Tem o Kant, tem os relativistas, aí tem os antropólogos, né? E então são características assim da nossa cultura. Cada vez a gente reconhece, todos nós reconhecemos, né? Os filósofos contemporâneos reconhecem que as nossas teorias são teorias, assim, que a gente não tem um acesso direto à realidade, né? O que quer que a gente diga a respeito de como o mundo é, ou de se isso é certo ou errado, ou se é bonito ou se é feio, qualquer julgamento, juízo ou percepção mesmo que a gente tenha do mundo, da realidade ao redor, é sempre uma percepção, um julgamento a partir de uma perspectiva, que é uma perspectiva cultural, histórica, conceitual, estética, corporal, né? Então, nós reconhecemos isso foi sendo incorporado na filosofia, foi sendo incorporado na psicologia, nas ciências, nas artes, né? Então, a gente tem essa reflexividade da mente humana, foi agora, se tornou culturalmente consciente. Não era assim, vocês entendem? Porque pega um filósofo, sei lá, Platão e Aristóteles, não tinham nenhuma assim, consciência histórica, não tinha evolução, não tinha nada disso, né? Não tinha esquema conceitual para eles. Eles estão falando do mundo como ele é, não tem essa discriminação que passou a ser feita na modernidade e que vem se acentuando. Só que, como foi se acentuando, a gente perdeu, digamos assim, o envoltório, né? E esse negócio ficou meio selvagem. O conflito de perspectivas, a possibilidade de perspectivas ficou selvagem. Então, as alternativas que se apresentam são completamente, ou são relativista, ou são nihilista, ou são absolutista, né? E eu acho que nem 8 nem 80. Eu acho que o que está se apresentando, eu acho que isso vem sendo digamos assim, se cristalizando, né, na filosofia contemporânea, agora do século XXI, são maneiras de costurar isso daí, né, em fechar isso daí num todo, né, em que tu reconhece as peculiaridades das diversas perspectivas, a dinâmica que é entre elas, mas em reconhecendo essa dinâmica tu consegue ter uma apreensão do todo e não tomar uma parte como sendo todo, entende? Sim. Eu acho que isso vem sendo feito já. Isso vem sendo feito. Então, perspectivismo é um termo que aparece cada vez mais frequentemente em discussões assim, de diversos assuntos de filosofia. Então, esse é o motivo assim, desse seminário. Ver se a gente consegue mapear e ver a dinâmica e também ter uma imagem assim, do todo, né? Se a gente não tem essa imagem do todo, a descrição fica selvagem demais, assim, qualquer passo que a gente dá, a gente não tem uma medida, a gente não tem medida a gente não consegue avaliar exatamente onde situar cada perspectiva, né? E, então fica o tudo ou nada, o relativismo ou o absolutismo, é assim que as coisas são, ou não, isso é só uma entre muitas outras. Mas, na verdade, a gente precisa de um senso de proporção que se perdeu, né? E, em parte, eu acho que isso que é exigido agora pelo estágio assim, da filosofia em que a gente se encontra. Isso tu vem encaminhado para uma teoria da ação e tomada de decisão? Não, assim, não? Eu não sei dizer. Não sei mesmo.
Mas então tá, Rodrigo, tu quer dizer alguma coisa? Tu está só ouvindo? Tudo bem aí? Não, mas não tenho nada a acrescentar no momento, Rogério. Tô Tá bom. processando ainda Pra... as ideias aí. Tá legal. Não, ninguém é obrigado a falar, só tô conferindo aí para ver se tá todo mundo ok. Eu já... Sim? Eu queria fazer uma colocação. A filosofia como sendo uma prática ou algo que se propõe ou a uma revisão racional de princípios, de ideias, de comportamentos, de alguma forma ela não estaria mais situada no campo do irrestrito, em vez de aquilo que é restrito, assim como a educação e teorias sobre a educação, né, que propõem-se a um desenvolvimento, né, de certas capacidades, e isso talvez fosse ultrapassar certos estágios, e isso, por sua vez, talvez não só seja possível através de uma visão mais irrestrita e não restrita. Não sei se eu me expressei bem. Sim, não. O Saulo ele diz isso, né, que os intelectuais tendem a ter uma concepção otimista de si mesmo, né, do seu potencial, né? Sim. E eu acho, né, que se a gente fizesse um levantamento assim nas universidades, em geral os acadêmicos, não só os filósofos, os acadêmicos em geral tenderiam a achar que eles são capazes de resolver os problemas sociais, né? Então eles acham que pela reflexão racional, pelo estudo, pela investigação, enfim de grupo, eu ou nós aqui podemos ter soluções melhores para a sociedade, para os problemas da sociedade, do que aqueles que a experiência nos legou. Então, os intelectuais tendem a ser, existe de fato essa tendência, né, entre os intelectuais de valorizarem sobremaneira, né, o seu potencial, o seu próprio potencial. Então, mas claro, tem alguns intelectuais que são conservadores, né? O Roger Scruton, esse que eu falei, é um. Aqui no Brasil a gente teve alguns também, teve alguns conservadores. Enfim, tem filósofos que são, por exemplo, Thomas Kuhn, por exemplo, tem um pé no conservadorismo, eu acho, né? Porque ele aceita, né, que uma parte da atividade científica é dogmática, que isso é ineliminável, né? O Popper já não. A Popper acha que os cientistas são sempre críticos, são sempre racionais, são sempre. Então o Popper tem uma concepção mais idealizada dos potenciais da atividade científica. O Kuhn não. Então tem muitos, né, filósofos. Quer dizer, isso aparece misturado em diversas filosofias. Então, né, não tem assim, eu acho que socialmente tem essa tendência de que aquelas pessoas que profissionalmente vivem do trabalho intelectual, né, professores, como nós aqui, ou pesquisadores, tendem a achar que eu sei, a população, povão aí ignorante, nós aqui sabemos, né, resolver melhor os problemas do Brasil do que o povão. Não é incomum, né? Você já deve ter tido essa experiência, eu já tive inúmeras vezes. Tu senta para conversar com alguém num jantar, num bar, em algum lugar, e aí a pessoa diz assim, para ti, um intelectual, né? O problema do Brasil e aí vem um diagnóstico e uma solução. O problema, como se só tivesse um, né? Assim, não é uma experiência assim, como assim o problema do Brasil? Até parece que existe o problema do Brasil, né? Então tem essa falta de humildade e essa vaidade intelectual que é comum, né? E que parece inextrincável assim das atividades intelectuais. Mas então socialmente existe esse fenômeno. Agora, do ponto de vista intelectual, acho que não é tanto assim, porque tu encontra aqui e ali tradições filosóficas e intelectuais que são mais conservadoras. Mas tem sempre esse risco, né, Daniel? Da gente achar que
é o risco aquele para o qual Sócrates chamou a atenção, né? O Sócrates, né, se a pessoa vai... né, será que eu sou o mais sábio aqui de Atenas? Será que eu sou a pessoa mais... Então vamos ver lá, vamos falar com os escritores, né, com os dramaturgos. E aí os dramaturgos sabem muita coisa sobre a arte da escrita, os poetas sabem escrever bem, sabem isso, sabem aquilo, mas aí eles dão uma opinião sobre outras coisas, sobre as quais não sabem nada. Os políticos, os militares, né, sabem muitas coisas sobre as artes das guerras, mas eles, como eles são muito sabidos nesses assuntos, eles tomam a liberdade de dar opinião sobre outros assuntos, sobre os quais não sabem nada, né, e assim por diante. Então, isso é comum, os intelectuais tendem a fazer isso. Toda hora tem intelectual aí se manifestando, né, sobre assuntos. Agora, abre o jornal de hoje, tu vai ver isso. Todo dia tem algum intelectual falando de um assunto sobre o qual ele não é especialista e usando a autoridade intelectual que ele adquiriu numa área específica para falar de outros assuntos, né? Então é um risco mesmo. Rogério, sim. Só para aumentar a contribuição, assim, quer dizer, essa conflito de visões, essa distinção do Sol parece ser muito fecunda, né? Extremamente fecunda, e a gente já começa a praticar a aplicação dela direto, né? Eu penso em Lao Tse que dizia, você pretende mudar o mundo? Tu traduziste o livro, né, o texto do inglês. Você só tornará as coisas piores, né? Exatamente. De outra forma, né? Exatamente. Se o Daniel me permite, eu poderia parafrasear a questão dele como com a frase do Wittgenstein, né? A filosofia deixa tudo como está, mas perguntando, né? Tá bom. Né, então... Ô, Felipe, interessante, o Lao Tse, né, no Tao Te Ching, eu fiz uma traduçãozinha, mas não está completa. Quer dizer, está completa, mas eu não botei na internet ainda. Depois eu tenho quem quiser, eu tô passando ela para a internet, revisando, depois eu passo para quem quiser dar uma olhada. Mas o Lao Tse eu acho interessante porque tem passagem no Tao Te Ching que tem esse conservadorismo, né? Não dá para mudar, só vai piorar, tal, tem perdas e ganhos, né? Olha lá, vê lá, né? Pode querer melhorar e acabar piorando, não tem como saber. Em última análise, não tem como saber. Então, não tem como controlar o mundo, né? Tu só pode, enfim, no melhor das hipóteses, pode controlar teus pensamentos, e olha lá. Mas, por outro lado, ele tem uma concepção, assim, muito otimista também, tem um outro viés, né? Um outro lado uma outra visão assim da natureza humana que é mais otimista, porque ele acha que as coisas já estão todas em ordem, né? Que não há nada imperfeito no mundo e que é a nossa percepção do mundo que está equivocada, não o mundo ele mesmo, né? Então, compreende? Legal. Tem o conservadorismo não seria incompatível, não seria incompatível com o otimismo, conservadorismo, né? Não, isso é que eu acho que depois quando a gente vê as perspectivas religiosas, eu queria chamar a atenção para isso, porque as religiões, as concepções religiosas mais plenamente desenvolvidas, como a do Lao Tse, sempre tem os dois lados, nunca são unilaterais, aqui como a visão restrita e a não restrita aqui do Thomas Sowell, né? São unilaterais. Sim. E nas religiões sempre tem os dois lados. As religiões mais desenvolvidas, então tem no Lao Tse, tem no cristianismo, tem no judaísmo, tem um lado bom e um ruim do ser humano. Tem uma percepção otimista das possibilidades, mas também pessimistas. Então tem esse jogo sempre, né? Legal. Mas então tá chegando a nossa hora. Não sei se alguém quer ainda dizer mais alguma coisa. Então vamos, eu agradeço a participação de vocês, as contribuições, vamos continuar. Aliás, Jeto queria falar alguma coisa? Não sei, eu não te ouvi hoje. Não tenho grandes coisas para acrescentar. Eu estou curioso para a discussão da semana que vem sobre ética. Tá bom. Vocês têm que se sentir... É o texto do Jonathan Haidt, certo? Jonathan Haidt. Tá. Eu vi que o livro tem... diz que é hate, mas enfim, todo mundo fala hate. Acho que é porque não quer dizer hate, né?
Mas tem algum capítulo específico pra gente ler? Algum conjunto de capítulos? Porque o livro é super longo para ler. É grande, Tá, eu vou deixar para vocês os primeiros capítulos, que nem eu fiz aqui com o Sol, tá? Também tem a tradução o livro do Jonathan Haidt já foi traduzido. Eu vou ver se eu arranjo o PDF, que eu não arranjei ainda, do livro em português. E aí eu mando para vocês hoje ou amanhã, tá? Mas vamos ver a introdução e os primeiros 2 capítulos, digamos, tá? Eu seleciono agora alguma coisa que seja manejável. E eu estou botando o livro todo só para quem tem interesse também. Acho que isso pode ficar de referência, porque esses livros assim são muito instigantes, né? Eles estão produzindo uma nova leva aí de projetos de pesquisa nas humanidades em geral, né? Isso tem consequências depois para a filosofia, eu acho. O Jonathan Haidt fez graduação em filosofia e depois migrou para psicologia. Então tá, eu mando um e-mail para vocês sobre o Jonathan Haidt da semana que vem, tá? Eu agradeço a participação de vocês e nos vemos então na próxima terça-feira. Um abraço. Abraço. Obrigado, professor. Tchau, obrigadão. Se cuidem. Tchau, Obrigado, Rogério.